Aqui na Itaberá você está acompanhando os jogos dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de futebol da FIFA. E para fazer uma análise aí do desempenho das equipes até agora nessa Copa do Mundo e falar também do nosso futebol aqui, porque temos representantes na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, né, aqui em Blumenau. Eu vou conversar com o comentarista esportivo Edemilson Luiz, que está com a gente. Oi, Edemilson, bom dia. Olá, Jorge, bom dia, forte abraço a você, né? Um abraço super especial também aí para os amigos de Féus, de Pouca também, pessoal aí da Itaberá e também da Rádio Bandeirantes, Jorge. Como é que você está vendo aí o desempenho dos brasileiros, né, nesse Mundial? Dos 4, 3 já estão garantidos para as oitavas de final da Copa do Mundo. Pois é, cara, para quem chegou assim como o patinho feio, né, nessa competição, ou juntamente com os asiáticos, também com o futebol africano, iriam todos perder praticamente, não diria de goleada, né, mas a hora que enfrentassem os grandes aí do futebol europeu estariam com problemas sérios. E não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu para o Fluminense, que encarou o Borussia, não foi o que aconteceu com o Botafogo, que venceu o PSG, o próprio Palmeiras, né? E o Flamengo. É claro que, né, Palmeiras ontem teve uma partida bastante difícil, né? Mais pelos seus erros do que propriamente pelo adversário, acredito eu, né? O Botafogo também contra o Atlético de Madrid teve dificuldades, né? E o Flamengo e o próprio Fluminense aí também com suas dificuldades, o Flamengo talvez um pouco menos pelo grupo que ele pegou, mas assim, classificando 3, acredito que o Fluminense deva se classificar também, né? E aí a próxima fase é um outro campeonato que a gente diz, né? Que daí não tem mais margem de erro. E foi, por exemplo, só para tomar como exemplo o jogo do Palmeiras ontem. Errou muito na primeira etapa, em boa parte da segunda etapa, mas acabou realizando, buscando o resultado de igualdade, né? E aí na próxima fase não tem mais isso. Se você errar, você pode pagar. E paga caro muitas vezes com a desclassificação. O fato é que os europeus estão usando muita desculpa, né, Jorge? No modo de entender também, final de temporada, calor. Eu também acho que o calor é para as duas equipes. Final de temporada até concordo um pouco com eles, mas o desinteresse deles é visível, né? Principalmente de jogadores e comissão técnica. Não é o caso dos dirigentes que estão pensando a todo momento no dinheiro que entra no caixa deles com as partidas, né? E é muito dinheiro, né? Uma vitória nessa competição vale 11 milhões de reais. É muita grana, né? Pois é, cara, cada vitória, né, 11 milhões de reais ou 2 milhões de dólares, fazendo uma conta aí, quem venceu 3 partidas, por exemplo, dentro do seu grupo, já vai receber 6 milhões de dólares, né, ou seja, 66 mil, 33 mil reais, né. Então, assim, fora o que já ganhou pela participação, um clube desse brasileiro, se chegar, Jorge, amigos, umas quartas de final, tá? Nós vamos agora estamos na fase de grupo, vamos para as oitavas e as quartas de final. Vai receber o equivalente sem passar, hein? Só chegando na quarta de final. Eu acredito que mais de 150 ou 160 milhões de reais. É muita grana, né, cara? É um dinheiro e tanto. Eu não vi as contas totais, né? Mas quem conquistar, se um clube brasileiro conquistar o título dessa Copa do Mundo, pode faturar aí pouco mais de 800 milhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o Flamengo, que é um dos times mais ricos do Brasil, se não o mais rico, né? Faturou um pouquinho mais de 1 bilhão no ano passado. Então é quase o faturamento do ano, né? Pois é, para você ver o quanto que isso tem de grana envolvida nesse processo, nesse campeonato, e o quanto o futebol gera, né? De renda, né? Renda não, mas movimenta em termos de dinheiro. A gente está falando de um torneio apenas, né, Jorge? Nós estamos falando num ano de 12 meses, o que tem de movimentações dentro desse ano
em torno do futebol, seja aqui na América do Sul, seja na América Central, na Europa principalmente, porque para os europeus com condição social, enfim, o dinheiro diferente lá, valorizadíssimo, né? Esse dinheiro que eles ganham ou gastam com os jogadores aqui, por exemplo, 15, 20 milhões de euros, isso é um dinheiro pode-se dizer, dinheiro de gastar no final de semana, né? Que a galera lá gasta, né? Por isso que a gente vê, assim, umas compras absurdas lá de valores, e a gente se assusta quando um jogador daqui sai por 300, 400 milhões de reais. Isso é café pequeno para os caras lá. É verdade, né? E dá para ver por esse campeonato. Bom, Edemilson, qual é o reflexo que essa competição pode trazer? Bom, para quem está participando, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, traz uma visibilidade muito grande, o desempenho deles em campo, né? Dá uma visibilidade melhor ainda, um faturamento para o caixa, uma abertura de mercado, né? Porque quando esses times vão buscar jogadores em outros países, isso é muito levado em consideração também em momentos como esse, que são equipes bem estruturadas, não só fora, como também dentro de campo, como mostraram nessa competição. E para o futebol, de um modo geral, do Brasil, que reflexos a gente pode esperar de um bom desempenho dessas equipes nessa competição? Olha, Jorge, eu acho que primeiro para o próprio brasileiro, né? Para os próprios dirigentes de clubes, né? Eles entenderem que eles se organizarem um pouco mais, né? Os clubes podem ter aí, como você falou, faturamentos diferenciados. E com isso você trabalha melhor o seu clube, você trabalha melhor a sua base, enfim. Em termos continentais aqui, eu acho daí falando só de América do Sul, de repente a nossa aldeia grande aqui, mais uma vez valoriza, né, o momento que os clubes brasileiros estão, porque se você observar nos clubes brasileiros aqui no Campeonato Brasileiro, são vários estrangeiros jogando. Estrangeiros que eu digo assim, argentinos, venezuelanos, né, colombianos, paraguaios, enfim. É um mercado cada vez mais evidente para esses jogadores que saem de seus países porque lá a situação financeira muitas vezes também não ajuda e eles querem um novo ambiente, eles querem uma nova projeção. E passando aqui pelo Brasil é um caminho mais curto ainda para se chegar, de repente, na própria Europa, né? E falando aí a nível mundial, eu acho que demonstra, sim, que principalmente os brasileiros, as equipes brasileiras, ainda são celeiros, né? De jogadores, já visto que hoje, jogador aí de 17, 18 anos, 16 anos já são contratados pelos europeus e levados para lá. Então, mostra assim, realmente, o problema todo é que o europeu sempre via, né, até pela falta de amistosos, de compromissos contra equipes brasileiras, o que o europeu torcedor, daí os próprios dirigentes de clube viam muito da seleção brasileira só apenas. Exato. Né? E a seleção brasileira, convenhamos, não é assim um cartão de visita muito grande hoje pelo futebol que tem apresentado. Futebol, não pela tradição, pela sua história, né? Para os europeus lá. Então os caras viam assim que o país lá tá uma bagunça e realmente tá, CBF, e assim, o Brasil não é mais, de repente, aquilo não. Muda um pouco, eu acho que vai mudar um pouco de ideia com a participação dos brasileiros, onde eles vêm times organizados taticamente dentro de campo, times com bons valores individuais, né, com jogadores, né, então assim, isso tudo tende a mudar, talvez, né, para lá, e para a gente aqui também, volta aquele sentimento, principalmente dos grandes clubes e dos torcedores aí dos grandes clubes, de que realmente possam fazer frente, né, a esses clubes europeus. Porque muitos se perguntam, né, se uma equipe dessa brasileira participasse de um campeonato, sei lá, inglês, francês, italiano, português, que lugar que ficaria, né, dentro do campeonato? Isso era sempre vamos dizer assim, o cenário que se imaginaria, né? E a gente comprovou, os clubes aqui comprovaram que podem fazer um bom papel, sim, dentro dos campeonatos. Isso chama o alerta também para os outros clubes brasileiros se organizarem para tentar chegar nessas competições também. E eu acho que essa competição da FIFA também leva mais em conta o fato de que ela, com os clubes, quer fazer uma frente aí para a UEFA Liga, né? Que tem um dos melhores campeonatos mundiais de clubes, né? Ou pelo menos continental, né? E isso é outro fator. Então, assim, envolve muita coisa. Dinheiro, política, né?
jogo de interesses realmente muito grande, mas é um campeonato daqueles, digamos assim, é como a Copa do Brasil, né? Um dos democráticos, onde todo mundo participa, desde o melhor até o clube, aquele Oklahoma City, né? Oklahoma, me parece, um clube de amadores, né, cara? São jogadores, mas que têm suas profissões também lá na Oceania. É incrível isso, né? É verdade, né? A gente ganha um pouco mais de prestígio, os clubes participantes ganham um pouco mais de dinheiro, os demais ganham uma certa motivação e até o técnico da seleção brasileira tem a oportunidade de observar jogadores que atuam aqui no país em momentos de grandes desafios, né? Como são enfrentar essas grandes equipes europeias, né? Exatamente, você falou bem. A oportunidade aí até para o técnico Ancelotti, né? O Carleto aí, observar os jogadores, né? Sem sombra de dúvida, que a maioria dos clubes, os grandes clubes da Europa, boa parte deles estão ali representados e tem brasileiros, né? Eu acho que, aliás, a competição com o maior número de brasileiros. Essa aí, se eu não estou enganado, que eu ouvi alguém fazer um recorte assim, desse número aí dentro do campeonato. E para o Carleto, que é um cara bem discreto, com certeza não é o que os sites, os jornais estão publicando, é claro, porque lá está se falando dos clubes, mas ele deve estar por lá sim, ou se não estiver lá vendo os jogos e aproveitando para observar bem de perto e a miúdo esses jogadores, com certeza, da seleção brasileira. Que bom, né? Fluminense passa? O Fluminense passa, sim. Acho que todos os brasileiros devem passar. Primeiro ou segundo, mas passam sim, Jorge. Vai jogar com Mamelodi amanhã às 4 horas da tarde. O Flamengo já está classificado. Joga hoje à noite contra os Los Angeles às 10 horas da noite e muito provavelmente, né, vai ter pela frente o Benfica nas oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vai ser a definição do grupo C com o cruzamento com o grupo D. No grupo C, quem lidera é o Bayern de Munique e o Benfica em segundo. No D, Flamengo em primeiro, Chelsea em segundo. Fluminense está no grupo F, que vai ter o confronto com o grupo E. Hoje o Fluminense é líder, ao lado do Borussia Dortmund. No outro grupo, o River lidera ao lado da Internacional. Então pode ter River ou Inter como adversário aí o Fluminense, caso passe para a próxima fase. Edemilson, para fechar, e o desempenho dos nossos times na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, tem agradado? Olha, Jorge, tem agradado sim o torcedor, né? Prova disso a gente vê a movimentação nas arquibancadas, né? Os jogos aí aqui em Blumenau que anteriormente, anos anteriores, eram de 300, 400, 200 torcedores. Hoje a média, pelo menos a média oficial na federação, não tem baixado aí de 1.400, né? 1.500 assentos ocupados nos jogos no SESI, tanto de Blumenau como de Metropolitano. O Blumenau ligeiramente e bem à frente, né? Hoje é líder da competição, 10 pontos ganhos, invicto ainda dentro da tabela de classificação. É uma equipe que vem, né, vencedora aí no seu último objetivo, no seu último confronto de 6-0 sobre a frágil, diga-se de passagem, equipe do Porto, mas foi a maior goleada do campeonato até o momento, e disparado assim das duas equipes, ou de todas as 9 equipes que estão disputando o campeonato, a que tem a melhor média hoje, o melhor aproveitamento, né, praticamente 100% de aproveitamento na competição. Então temos o Metropolitano, perdeu o Clássico, venceu o Camboriú, folgou na rodada, né, também aí. São 3 jogos já na sua competição, e tem pela frente esse mesmo Porto que perdeu por 6-0 para a equipe do Blumenau no próximo compromisso, mas fora de casa. Mas eu vejo que as duas equipes estão bem, Jorge. O Metropolitano buscando, né? O problema do Metropolitano era o extracampo, né? Muitas situações aí no dia a dia, todo dia aparecia uma situação diferente, parece que a coisa deu uma amenizada, né? O presidente Ronei saiu, o Lucas Zanotto assumiu como vice, o vice assumiu como presidente, e tem uma comissão o auxiliando também nessa,
diretriz aí nessa tocada do campeonato. Então, vamos ver, eu acredito que as duas equipes devam se classificar aí para a fase seguinte do campeonato, né? E cada vez é mais pertinente por parte, pelo que ele vê, os torcedores aqui, tanto de Metropolitano como de Beck, vêm das outras equipes, sim, uma possibilidade, de repente, até de termos, né, uma final de campeonato catarinense da Série B no SESI. Uma coisa que, por enquanto, não dá para cravar, mas é um sonho do torcedor, é uma possibilidade que existe, porque a gente viu desempenhos pífios, né, de Tubarão, de Camboriú, do próprio Juventus oscilando, né, que são equipes que se consideravam também postulantes aí ao título ou à classificação para a Série A de 2025, Jorge. De 26, aliás, né? Obrigado, Edemilson, pela participação. Uma ótima semana para você. Desculpe, Jorge, o sinal aqui? Obrigado pela participação. Uma ótima semana. Um abraço, Jorge. Forte abraço. Bom estar com vocês. Uma boa semana para todos nós. Edemilson Luiz, comentarista esportivo, falando com a gente, né, principalmente sobre o Mundial de Clubes que você está acompanhando aqui pela Rádio Itaberá 98,7 FM, hoje às 10 da noite, através da Bandeirantes, estaremos aqui acompanhando o jogo do Flamengo. É só sintonizar 98,7 FM.